Às 10h30 da noite, todos os dias, a cela 312 mergulhava num silêncio irregular, cortado por tosses, risadas secas e o arrastar de chinelos pelo corredor. João Ribeiro, com 41 anos recém-completados, ajoelhava-se no chão frio, encostado à parede descascada. O concreto sugava o calor dos joelhos através do tecido fino da calça bege do uniforme. Ele fechava os olhos não por fé visível, mas por hábito, como quem segura algo para não cair. Estava ali havia quase um ano. 11 meses contados em marcas invisíveis no corpo e na cabeça. Não pedia nada em voz alta. Apenas respirava fundo, tentando lembrar quem era antes de a porta de ferro se fechar atrás dele. Alguns presos riam baixo, outros fingiam não ver. O riso mais alto vinha sempre do mesmo lugar. O agente Carlos Mendes passava devagar, cacetete batendo na perna, e parava diante das grades. "Ainda falando sozinho, Ribeiro?" dizia, com um sorriso torto. Ajoelhado assim, parece até que gosta de apanhar da vida. João não respondia. Mantinha a cabeça baixa, não por medo, por cansaço. O tipo de cansaço que não se explica, só se suporta. Antes de a vida se reduzir a grades e horários rígidos, João Ribeiro acordava todos os dias às 5 da manhã. O despertador tocava baixo, mais por costume do que por necessidade, e ele esticava o braço com cuidado para não acordar Ana. O quarto era pequeno, paredes claras já amareladas pelo tempo, um guarda-roupa antigo herdado da mãe. O ventilador fazia um barulho irregular, como se estivesse sempre prestes a parar, mas nunca parava. João ficava alguns segundos olhando o teto, respirando fundo, reunindo forças para mais um dia que seria igual ao anterior. Ele tinha orgulho dessa rotina simples. Não era uma vida de sonhos, mas era uma vida honesta. Trabalhava como auxiliar de manutenção em um shopping de Campinas, cuidando de lâmpadas queimadas, portas emperradas, vazamentos teimosos. Sabia consertar quase tudo com as mãos, mesmo sem curso técnico. Aprender observando, errando, tentando de novo. Recebia pouco mais de 2 salários mínimos, o suficiente para pagar o aluguel, a escola das crianças, a feira do mês e ainda guardar algumas notas dobradas dentro de uma caixa de sapatos no fundo do armário. Ana costumava dizer que ele era invisível para o mundo, mas indispensável para as pequenas coisas. João sorria quando ela falava isso. Nunca se sentira feito para grandes decisões ou discursos. Gostava de resolver problemas silenciosos, aqueles que ninguém percebe quando estão resolvidos. Um corrimão firme, uma escada segura, uma luz que acende no momento certo. Depois do banho rápido, sempre frio para economizar gás, ele tomava café em té, apoiado na pia. Pão amanhecido, margarina, café forte demais. Às vezes, Ana acordava e se sentava à mesa com ele, ainda de pijama, os cabelos presos de qualquer jeito. Falavam pouco, não por falta de assunto, mas porque o silêncio entre eles era confortável. Era um silêncio de parceria, de quem já dividiu contas atrasadas, noites em claro com o filho doente, risadas sem motivo na sala apertada. Os filhos ainda dormiam quando ele saía. João sempre parava na porta do quarto das crianças por alguns segundos. Observava os corpos pequenos jogados na cama, os lençóis embolados, os brinquedos espalhados pelo chão. Aquela cena era o que lhe dava força. Não dizia isso em voz alta, mas pensava que era por eles que levantava todos os dias. O ônibus passava às 6h20. João chegava ao ponto 5 minutos antes, como fazia tudo na vida. O ponto era simples, um banco de metal quente no verão e gelado no inverno. Um poste com anúncios rasgados de empregos que quase nunca davam em nada. Ali se reuniam sempre as mesmas pessoas.
uma mulher que trabalhava como caixa em mercado, um rapaz com uniforme de limpeza, um senhor que descia no centro para vender doces no farol. Trocam acenos, às vezes um comentário sobre o tempo. Ninguém se conhecia de verdade, mas todos se reconheciam. No shopping, João vestia o uniforme azul já desbotado. O crachá tinha uma foto antiga, tirada às pressas no primeiro dia. Ele parecia mais descansado naquela foto, o rosto menos marcado. O encarregado, seu Márcio, confiava nele. Sabia que João resolvia o que aparecia sem reclamar. Quando algo dava errado, era João quem chamavam. Ele nunca se sentiu explorado por isso. Sentia-se necessário. O trabalho ocupava o corpo e esvaziava a cabeça. João gostava desse cansaço físico porque o impedia de pensar demais. Pensar sempre o levava para lugares desconfortáveis. Pensava no pai, morto cedo demais. Pensava na mãe, que ainda morava sozinha no interior. Pensava no medo constante de perder o emprego. Pensava no futuro dos filhos em um mundo que parecia cada vez mais apertado para gente como eles. À noite, voltava para casa com as mãos cheirando a graxa e produto de limpeza. Ana já tinha preparado o jantar. Arroz, feijão, alguma mistura simples. Comiam juntos, às vezes com a televisão ligada em volume baixo. João ajudava as crianças com a lição de casa, mesmo sem entender direito algumas matérias. Dizia que aprenderiam juntos. Eles riam. Nos fins de semana, fazia pequenos bicos. Consertava portões, trocava tomadas, ajudava vizinhos. Não cobrava muito, mais por vergonha do que por generosidade. Aceitava um café, um pedaço de bolo, algum dinheiro dobrado. Guardava tudo na caixa de sapatos. Tinha o plano de comprar uma bicicleta melhor para o filho mais velho. Não chegou a comprar. A vida não tinha grandes acontecimentos, e isso, para João, era uma bênção. Ele acreditava que coisas grandes demais sempre vinham acompanhadas de problemas grandes demais. Preferia a repetição, preferia saber o que esperar. Naquele dia específico, nada indicava que tudo iria mudar. João saiu do shopping um pouco mais tarde porque uma porta automática havia travado. Estava cansado, os ombros doloridos. O céu já escurecia quando chegou ao ponto de ônibus. Havia mais gente do que o normal. Um grupo de adolescentes ria alto. Um homem falava sozinho ao telefone. Uma mulher segurava uma sacola pesada demais para o braço fino. João colocou a mochila nas costas, como sempre, e se encostou no poste. Olhava para o chão, pensando no jantar, no banho quente que não teria, no fim de semana que se aproximava. Em algum momento, alguém esbarrou nele. Um toque rápido, quase um pedido de desculpas murmurado. João nem levantou a cabeça. Era comum ali. O espaço era apertado, as pessoas impacientes. O ônibus demorava. João sentia o corpo pedir descanso. Quando finalmente o veículo apareceu ao longe, ouviu uma voz atrás dele, firme demais para aquele lugar. "Documento, por favor." Ele virou devagar, confuso. 2 policiais estavam parados, observando as pessoas. João estendeu a carteira com tranquilidade. Nunca tivera problema com polícia. Sentia até um certo respeito automático. "Pode abrir a mochila?" pediu um deles. João obedeceu sem pensar. Abriu o zíper. O policial olhou dentro, franziu a testa e pediu que ele se afastasse um pouco. Tirou de dentro da mochila um envelope pardo. João sentiu o coração acelerar. Não reconhecia aquele objeto. "Isso aqui é seu?" perguntou o policial, já abrindo o envelope. Dentro havia celulares, vários, alguns ainda com etiquetas. João sentiu o chão se afastar dos pés. Tentou falar,
mas a boca secou. Eu não sei como isso foi parar aí, conseguiu dizer, a voz falhando. Essa mochila estava aberta no ponto. Os policiais trocaram olhares rápidos. Um deles já falava no rádio. As pessoas ao redor começaram a olhar. João sentiu um calor subir pelo rosto. Uma vergonha que não tinha forma. Tentou explicar de novo. Falou do trabalho, da família, do shopping. Ninguém parecia ouvir. Tudo acontecia rápido demais. As mãos foram colocadas para trás. As algemas apertaram os pulsos. O ônibus passou e ninguém entrou. Na viatura, João olhava pela janela, vendo o bairro se afastar. Pensava em Ana, nas crianças, no jantar que esfriaria na mesa. Pensava que aquilo era um engano simples, que seria resolvido logo. Pensava que alguém iria ouvir. Ele não sabia, naquele momento, que aquela seria a última vez, por muito tempo, que sentiria o mundo do lado de fora se mover livremente ao seu redor. Os primeiros dias depois da prisão passaram como um borrão mal iluminado. João foi levado de uma sala para outra, sempre sentado, sempre esperando alguém explicar, esperando alguém perceber o erro. As cadeiras eram duras, o ar cheirava a papel velho e desinfetante barato. Ele respondia às perguntas com calma, repetindo as mesmas frases, como se a repetição pudesse dar mais peso à verdade. Disse onde trabalhava. Disse o horário em que saíra. Disse que nunca tinha visto aqueles celulares antes. Falou da mochila aberta, do empurrão leve no ponto, do susto, do medo. As palavras saíam organizadas, mas caíam em um lugar que parecia já decidido. Mostraram imagens de câmeras. Um homem correndo, roupa escura, boné baixo. Não dava para ver o rosto. O corpo era parecido. O enquadramento ruim ajudava pouco. Ainda assim, alguém disse que era suficiente. João olhava para a tela tentando se reconhecer ali, mas não conseguia. Era como olhar para um estranho que tinha roubado também sua forma. O defensor público chegou tarde. Um homem cansado, com olheiras profundas e uma pasta abarrotada de papéis. Apertou a mão de João com pressa, disse seu nome rápido demais. Falou que o caso não era simples, que a situação era complicada. João tentou explicar tudo de novo, mas o defensor o interrompeu com um gesto curto. Eu entendi, João, mas precisamos ser práticos. Práticos. A palavra ficou ecoando. João não sabia o que ela significava naquele contexto. Prático para quem? Disseram que havia uma fiança alta demais para alguém como ele. Um valor que não cabia nem somando anos de salário. João pensou na caixa de sapatos, no dinheiro guardado com tanto cuidado. Não era nem uma fração. Assinou papéis sem entender direito. Foi levado para uma cela provisória. Ana apareceu 2 dias depois. Os olhos inchados, a voz trêmula. Segurava uma pasta com documentos que mal sabia usar. João tentou tranquilizá-la. Disse que logo tudo se resolveria. Que era um engano claro. Ela assentia, mas o olhar dela já tinha uma sombra diferente. Não era desconfiança ainda. Era medo. Medo de que o mundo fosse mais duro do que eles imaginavam. O processo andou rápido. Rápido demais. A acusação falava com segurança. Os objetos estavam na mochila. As imagens mostravam alguém parecido. Não havia testemunhas que provassem o contrário. O defensor pediu mais tempo, mas parecia falar para paredes. João ouvia tudo em silêncio. Sentado, mãos cruzadas, postura reta. Não queria parecer fraco. Não queria parecer desesperado. Achava que dignidade ajudaria. Ninguém explicou que dignidade não pesa na balança da pressa. A sentença veio antes que ele pudesse entender o tamanho do buraco em que estava. 6 anos.
A palavra ecoou na sala como um golpe seco. João sentiu um zumbido nos ouvidos. 6 anos não era um número. Era a infância dos filhos. Era o casamento. Era a vida do lado de fora seguindo sem ele. Ana chorou dessa vez. Não tentou esconder. O choro dela doeu mais do que a sentença. João quis pedir desculpa, mesmo sem saber pelo quê. Quis dizer que não era culpa dela, nem dele. Mas não disse nada. Não queria que a voz falhasse. A notícia correu rápido no bairro. Algumas pessoas se afastaram, outras cochichavam. No shopping, ninguém ligou para saber como ele estava. O nome dele foi retirado da escala sem cerimônia, como se nunca tivesse existido ali. Ana voltou algumas vezes nas primeiras semanas. Falava pouco. Levava notícias das crianças. Dizia que estavam perguntando quando ele voltaria. João respondia com frases vagas. Logo, logo. Papai está resolvendo umas coisas. Cada visita terminava com um silêncio pesado, difícil de atravessar. Com o tempo, o olhar de Ana mudou. Não era acusação direta, era dúvida. Uma dúvida que crescia alimentada por comentários, por olhares alheios, por noites mal dormidas. João percebia. Doía mais do que qualquer coisa, porque ele sabia que a dúvida dela não vinha de maldade, mas de exaustão. A injustiça começou a se instalar dentro dele como uma dor surda. Não explodia, não gritava, apenas ocupava espaço. João sentia raiva às vezes, mas a engolia rápido. Achava que sentir raiva era perigoso, que podia perder o pouco controle que ainda tinha. Na prisão definitiva, recebeu um número, uma cama, uma rotina. Ali, a história dele não importava, era apenas mais um. Aprendeu rápido que insistir demais em se explicar só atraía problemas. Passou a falar menos. À noite, deitado olhando o teto manchado, João repassava tudo. O ponto de ônibus, o empurrão, o envelope. Pensava em como algo tão pequeno podia ter causado uma queda tão grande. Sentia vergonha por algo que não fizera. Sentia culpa por não conseguir provar. A fé, que antes era discreta, começou a virar um fio fino. Não de esperança, mas de identidade. Era a única coisa que não podiam tirar. Ainda assim, ela também tremia. João não pedia justiça, não pedia vingança, apenas tentava não se perder dentro de uma história que não era sua. Ele começava a entender, devagar e contra a vontade, que o sistema não precisava estar certo, só precisava seguir em frente. E, naquele movimento cego, pessoas como ele ficavam para trás. A prisão ensinou João a observar antes de agir. Nos primeiros dias, ele errou muito. Olhava nos olhos de quem não devia, respondia rápido demais. Caminhava pelo pátio sem entender as fronteiras invisíveis. Aprendeu do jeito difícil. Um empurrão aqui, uma ameaça sussurrada ali. Nada grave, mas suficiente para deixar claro que ali dentro, cada gesto tinha consequência. O corpo se adaptou mais rápido que a mente. O cheiro constante de suor velho, comida rala e produtos químicos entranhou na pele. O barulho nunca cessava por completo. Mesmo de madrugada, havia passos, tosses, vozes distantes. O silêncio absoluto simplesmente não existia. João sentia a falta dele mais do que de qualquer conforto. Foi em uma dessas noites mal dormidas que conheceu seu Paulo. Um homem de 67 anos, cabelos ralos, rosto vincado como madeira antiga. Estava preso havia tempo demais por um crime que João não quis perguntar qual era. Seu Paulo falava pouco e observava muito. Sentava sempre no mesmo canto do pátio, como se aquele pedaço de chão lhe pertencesse.
Você ainda anda como se estivesse do lado de fora, disse ele um dia, sem olhar diretamente para João. João não respondeu de imediato. Não sabia se aquilo era uma crítica ou um aviso. Aqui dentro, quem perde a cabeça perde tudo. Continuou seu Paulo, a voz baixa, firme. A gente só tem isso aqui. Tocou a própria testa com o dedo. E se deixar, eles levam também. João guardou aquelas palavras como quem guarda uma ferramenta simples, mas essencial. Passou a se mover com mais cuidado, a falar menos, a ouvir mais. Aprendeu quando baixar os olhos e quando manter a postura. Não se envolvia em brigas, não fazia favores arriscados, não prometia nada. As noites eram um momento mais difícil. Era quando a cabeça, cansada de se segurar o dia inteiro, começava a ceder. João lembrava da casa, do cheiro do café pela manhã, do peso leve dos filhos dormindo no sofá. Essas lembranças vinham sem aviso e iam embora deixando um vazio maior. Foi então que começou a se ajoelhar. Não foi uma decisão pensada. Na primeira vez, simplesmente sentiu o corpo ceder. Ajoelhou-se no chão frio da cela, encostado na parede, e ficou ali. Não sabia o que dizer. Não procurava palavras bonitas. Apenas respirava fundo, tentando se manter inteiro. No começo, alguns riam. Faziam piadas baixas, imitavam gestos exagerados. João não reagia. Seu Paulo observava de longe, sem comentar. Com o tempo, os risos diminuíram. Não por respeito, mas por tédio. João não oferecia espetáculo. Quem nunca se cansava era o agente Carlos Mendes. Todas as noites, quase no mesmo horário, ele passava pelo corredor. Alto, postura rígida, olhar duro. Parava diante da cela e esperava João ajoelhar. Vai lá, Ribeiro, dizia, com ironia clara. Fala com o nada, quem sabe hoje funciona. Às vezes, batia o cacetete nas grades só para quebrar o ritmo. Outras vezes, comentava em voz alta para que os outros ouvissem. Esse aí ainda acha que alguém está ouvindo. João sentiu o rosto queimar, mas não levantava, não respondia. Não porque fosse forte, mas porque estava cansado demais para brigar. A oração não era um pedido de saída, era um pedido de permanência. Permanecer sendo quem era, apesar de tudo. Houve noites em que quase desistiu, em que se levantou antes do fim, sentindo-se ridículo, vazio. Nessas noites, lembrava da frase de seu Paulo. Lembrava que perder a cabeça era perder tudo. Ajoelhar-se era, paradoxalmente, a forma que encontrara de não se quebrar. A fé, ali dentro, não tinha forma religiosa. Não havia promessas, nem respostas claras. Era mais um exercício de resistência. Um jeito de organizar o caos interno. João não pedia para ser solto no dia seguinte. Pedia apenas para não se tornar alguém que não reconheceria. Carlos parecia perceber isso, e talvez por isso insistisse. Havia algo naquele silêncio ajoelhado que o incomodava mais do que qualquer provocação. Às vezes, ficava parado por alguns segundos a mais, observando João de perfil. O rosto sério, os olhos baixos. Depois soltava um comentário curto e seguia adiante. Os dias passaram. João apanhou uma vez em uma confusão que não era dele. Aprendeu a cair sem bater a cabeça. Levantou sem reclamar. Seu Paulo ajudou a limpar o corte no supercílio com um pano velho. Fica, disse apenas. João ficou. Ficou de pé quando precisava. Ficou em silêncio quando era melhor. E, todas as noites, ficou de joelhos.
não por libertação imediata, mas por sobrevivência. O abandono não veio de uma vez. Veio em pequenas ausências que João tentou ignorar no começo. Uma visita adiada, um telefonema que não aconteceu, uma resposta curta demais nas cartas. Ele dizia a si mesmo que era cansaço, que Ana estava sobrecarregada, que as crianças davam trabalho. Era mais fácil acreditar nisso do que encarar o que crescia silencioso entre eles. Nas primeiras semanas, Ana ainda vinha. Sentava-se do outro lado da mesa de metal, segurava as mãos dele com força exagerada, como se quisesse provar alguma coisa a si mesma. Falava dos filhos, da escola, das contas. João ouvia atento, tentando guardar cada detalhe, cada palavra, para sobreviver aos dias seguintes. Quando ela ia embora, ele sentia um vazio físico, como se algo fosse arrancado do peito. Com o tempo, as visitas ficaram mais espaçadas. Ana chegava cansada, os olhos sempre atentos ao redor, como se aquele lugar pudesse marcá-la também. Falava menos. Respondia com frases curtas. João percebia o esforço dela para continuar ali. E percebia também que esse esforço tinha prazo. Os filhos não vinham mais. Ana dizia que era melhor assim, que o ambiente não fazia bem para eles. João concordava, mesmo sabendo que aquela ausência o matava aos poucos. À noite, lembrava dos rostos pequenos, das vozes chamando por ele. Tentava imaginar como estavam crescendo sem sua presença. Pensava que talvez fosse mais fácil para eles esquecerem do que conviverem com a vergonha. A vergonha era uma sombra constante. João sentia nos olhares dos outros presos quando mencionava a família. Sentia no silêncio pesado depois. Sentia até nos próprios pensamentos. Começou a se perguntar se, de alguma forma, tinha feito algo errado. Se tinha sido ingênuo demais. Se merecia aquilo. A injustiça começava a se misturar com culpa, criando um nó difícil de desfazer. Certa tarde, seu Paulo sentou ao lado dele no pátio sem dizer nada. Ficaram assim por longos minutos, olhando o céu cortado pelas grades. Eles vão cansar, disse o velho, por fim. Não porque não amam, porque amar assim cansa. João não respondeu. Sabia que era verdade. Sabia desde o começo. Apenas não queria ouvir. As cartas de Ana mudaram de tom. Não havia mais amor no começo. Apenas João. Ela falava das dificuldades, da pressão da família, dos comentários no bairro. Dizia que estava tentando ser forte, mas que não sabia até quando. João lia e relia, procurando nas entrelinhas algo que o tranquilizasse. Não encontrava. Naquela noite em que recebeu os papéis do divórcio, a cela parecia menor. O envelope era simples, amassado nas bordas. João demorou para abrir. Ficou sentado na cama, o papel apoiado nas mãos, sentindo o peso antes mesmo de ler. Quando finalmente leu, não houve surpresa. Apenas confirmação. Não gritou. Não quebrou nada. Apenas deixou o corpo deslizar até o chão. Sentou-se ali por alguns minutos, olhando para o nada. Depois, deitou de lado, encolhido. O choro veio sem aviso, bruto, descontrolado. Não era um choro bonito. Era um som baixo, irregular, como se algo estivesse se rasgando por dentro. Era a primeira vez que chorava ali. Não por dor física, não por medo. Chorava porque não tinha mais como fingir que estava tudo sob controle. Chorava porque, pela primeira vez, sentia que tinha perdido algo que não sabia como recuperar. Carlos passou pelo corredor naquele momento. Parou diante da cela. Observou João no chão,
os ombros sacudindo, o rosto molhado. Não disse nada por alguns segundos. Depois soltou, com a voz neutra: "Bem-vindo à realidade." E seguiu andando. Aquelas palavras ficaram ecoando. João sentiu raiva, uma raiva quente, perigosa. Pensou em levantar, gritar, bater nas grades. Pensou em tudo o que nunca fizera. Mas não fez nada. Ficou ali até o choro diminuir, até o corpo cansar. Naquela noite, ajoelhou-se como sempre, mas algo tinha mudado. Não havia palavras, não havia pedidos, apenas um silêncio pesado. Pela primeira vez, questionou em silêncio se tudo aquilo fazia algum sentido. Se não estava falando com o vazio. Se não era apenas um homem quebrado falando sozinho no escuro. A fé quase se apagou ali. Não de uma vez, mas como uma vela exposta ao vento. João sentia que, se soltasse aquele último fio, não sobraria nada. Ainda assim, estava cansado demais para segurar com força. Os dias seguintes foram cinzentos. João se movia no automático. Comia sem sentir gosto. Dormia mal. Evitava conversas. Seu Paulo percebeu, mas não forçou nada. Apenas ficou mais perto, como quem vigia uma chama fraca. Carlos continuava passando. As provocações diminuíram de tom, mas não cessaram. Havia algo diferente no olhar dele, uma curiosidade mal resolvida. Às vezes, ficava parado tempo demais diante da cela, observando João ajoelhado, agora mais curvado, mais silencioso. "E aí?" disse certa vez. "Ainda acredita?" João levantou o rosto devagar, os olhos vermelhos, o olhar cansado. "Não sei", respondeu com honestidade. Carlos pareceu satisfeito com aquela resposta, como se finalmente tivesse arrancado algo. Mas, naquela mesma noite, João voltou a se ajoelhar. Não porque acreditava, mas porque não sabia mais o que fazer além disso. Não pedia respostas, não pedia alívio, apenas permanecia. Como alguém que fica sentado à beira da estrada depois de perder tudo, sem saber para onde ir, mas incapaz de simplesmente desaparecer. A ausência da família criou um espaço estranho dentro dele. Um espaço que doía, mas também obrigava João a encarar a si mesmo sem distrações. Sem o papel de marido. Sem o papel de pai presente. Restava apenas ele, nu de funções, nu de expectativas. E, nesse lugar desconfortável, algo começou a acontecer lentamente. João passou a ouvir mais, a perceber os outros presos, as dores alheias, as histórias sussurradas à noite. Começou a oferecer silêncio quando alguém precisava, um pedaço de pão, um olhar que não julgava. Não era redenção. Era sobrevivência compartilhada. A fé, agora, não tinha forma definida. Não era certeza, era insistência. Uma teimosia silenciosa de continuar humano quando tudo empurrava para o contrário. João não sabia, naquele momento, que aquela quebra, aquele abandono, estava moldando algo novo. Ele só sabia que ainda respirava. E, enquanto respirasse, ficaria de joelhos, mesmo sem entender por quê. Carlos Mendes não dormia bem havia anos, mas aquilo piorou depois de João. As noites passaram a ter um peso diferente, como se algo ficasse rondando sua cabeça sem pedir licença. Ele chegava em casa depois do turno, largava o uniforme sobre a cadeira e abria a primeira lata de cerveja antes mesmo de tomar banho. Era um ritual automático, sem prazer. Bebia para silenciar.
O apartamento era pequeno e sempre escuro. As cortinas permaneciam fechadas mesmo durante o dia. Não havia fotos nas paredes, nenhum objeto fora do lugar, mas também nada que desse a sensação de lar. A ex-mulher levara quase tudo quando foi embora, inclusive a televisão da sala. Carlos não reclamou. Achava que não merecia nada além daquele silêncio. Antes de ser agente penitenciário, fora policial militar. Entrara jovem, cheio de uma ideia rígida de ordem. Acreditava que o mundo se dividia em certo e errado e que sua função era manter essa linha visível. Tudo começou a ruir na noite em que perdeu o parceiro. Uma operação mal planejada, um beco escuro, um disparo que veio de onde não devia. Carlos ainda lembrava do som seco, do corpo caindo pesado demais para ser apenas alguém tropeçando. O parceiro morreu ali. Carlos sobreviveu. Nunca soube explicar por quê. Depois disso, a farda passou a pesar. O barulho seco dos tiros ecoava nos sonhos. A imagem voltava sem aviso. A fé, que nunca fora grande coisa, virou raiva declarada. Se existia algo acima deles, pensava, não tinha estado presente naquela noite. Decidiu que não acreditaria em mais nada além do concreto, da regra escrita, do controle. Foi assim que chegou à penitenciária. Um lugar onde controle parecia possível, onde as grades delimitavam tudo, onde a dor dos outros ficava organizada em celas numeradas. Ali, Carlos sentia que ainda tinha algum poder, até João. No começo, João era apenas mais um preso quieto demais, educado demais. Ajoelhava-se todas as noites, sempre no mesmo horário. Aquilo incomodou Carlos desde o início, embora ele não soubesse explicar por quê. Talvez porque aquela postura lembrasse algo que ele mesmo perdera. Talvez porque não combinasse com aquele lugar. As provocações começaram quase por reflexo. Um comentário aqui, uma risada ali. Carlos dizia a si mesmo que fazia aquilo para quebrar ilusões, para mostrar a realidade. Mas, no fundo, sentia um incômodo crescente. João não reagia como esperado. Não se revoltava, não pedia, apenas ficava ali. Com o tempo, Carlos começou a reparar em coisas pequenas. No jeito como João ajudava outros presos sem chamar atenção. No silêncio que oferecia quando alguém precisava falar. Na forma como ouvia, sem interromper. Aquilo não era fraqueza. Carlos sabia reconhecer fraqueza. Aquilo era outra coisa. Durante as rondas, às vezes parava mais tempo diante da cela. Observava João de perfil, os olhos baixos, o corpo cansado. Sentia um aperto estranho no peito, rápido, incômodo. Reagia com ironia, como sempre fazia quando algo se aproximava demais. "Não cansa de perder tempo?" perguntou certa noite. João levantou o rosto devagar. "Não estou perdendo", respondeu simples. Carlos riu, mas a resposta o acompanhou pelo resto do turno. As crises começaram a se intensificar. Um aperto no peito durante a madrugada, suor frio, a sensação de que o ar não entrava direito. Carlos encostava na parede do corredor, respirava fundo, contava passos. Dizia a si mesmo que era só cansaço, que passaria. Os pesadelos voltaram com força. A imagem do parceiro caído, o som, o sangue escuro no asfalto. Acordava com o coração disparado, a camisa molhada. Nessas horas, a bebida já não ajudava. Apenas tornava tudo mais lento, mais pesado. Certa noite, durante a ronda, João falou primeiro. Foi algo raro. "O senhor está bem?" A pergunta veio baixa, sem acusação, sem ironia. Carlos parou. Sentiu uma irritação imediata. "Cuida da sua vida", respondeu, seco. Mas a pergunta ficou. Nos dias seguintes,
As conversas entre eles, ainda que curtas, começaram a mudar de tom. Carlos provocava menos, observava mais. João continuava ajoelhando-se todas as noites, mas agora parecia mais presente, mesmo em silêncio. Em uma madrugada particularmente pesada, Carlos parou diante da cela e ficou ali mais tempo do que o normal. O corredor estava quieto, apenas o zumbido distante das luzes. "Você acha mesmo que isso muda alguma coisa?" perguntou, quase num sussurro. João demorou a responder. "Não sei", disse por fim, "mas me impede de virar alguém que eu não quero ser." Carlos sentiu a frase como um golpe. Pensou em si mesmo, em quem tinha se tornado, enquanto disso fora escolha. "Eu acreditei uma vez", disse Carlos, sem perceber que falava, "e perdi tudo." João não respondeu de imediato. Não tentou consolar. Não fez perguntas. "Talvez não tenha perdido tudo", disse apenas. Carlos riu, amargo. "Você não sabe do que está falando." "Talvez não", concordou João. "Mas sei como é acordar todo dia tentando não endurecer mais um pouco." A conversa terminou ali. Carlos se afastou sentindo algo estranho. Não era conforto, era desconforto. Um tipo de verdade que não se impunha, mas também não recuava. As crises de ansiedade aumentaram. Carlos começou a faltar ao trabalho algumas vezes, usando atestados falsos. O álcool já não escondia o vazio. A raiva de antes dava lugar a um cansaço profundo. João percebia. Via no jeito como Carlos andava mais devagar, como evitava certos corredores. Não dizia nada. Continuava ali, disponível sem oferecer nada concreto. Apenas presença. Seu Paulo comentou uma vez, em voz baixa: "Esse guarda está quebrando." João assentiu. "Todo mundo quebra", respondeu. "Só muda o jeito." A tensão entre Carlos e João deixou de ser confronto e virou algo indefinido. Um fio esticado entre desprezo antigo e curiosidade crescente. Carlos não zombava mais da oração. Às vezes, ficava parado observando, em silêncio. Numa noite em que o peito apertou forte demais, Carlos precisou sentar no degrau do corredor. As mãos tremiam. O suor escorria pela testa. João estava ajoelhado, como sempre. Carlos olhou para ele, desesperado, mas orgulhoso demais para pedir ajuda. João levantou-se e aproximou-se das grades. "Respira comigo", disse, baixo. Carlos quase mandou calar a boca. Quase. Mas algo cedeu. Respirou. 1, 2, 3. O aperto diminuiu um pouco. "Obrigado", murmurou, sem olhar. João assentiu e voltou para o lugar. Naquela noite, Carlos foi para casa sem beber. Sentou-se no escuro da sala, pensando em tudo o que tinha evitado sentir por anos. Pensou que talvez, só talvez, aquele homem ajoelhado tivesse algo que ele nunca aprendera a ter. E isso o assustava mais do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. A chuva começou no fim da tarde e não parou mais. Não era forte, mas constante, insistente, daquelas que parecem cair para dentro das pessoas. O pátio ficou vazio mais cedo, o concreto escurecido refletindo a luz fraca dos postes. A noite chegou antes do horário habitual, pesada, com um silêncio diferente, quase respeitoso. Carlos assumiu a ronda da madrugada com o corpo cansado e a cabeça estranhamente desperta. Não havia bebido naquele dia. Sentia um leve tremor nas mãos, mas não era abstinência. Era expectativa, embora ele não soubesse de quê. Vestiu o casaco, ajustou o cinto e saiu para o corredor longo, onde o som dos passos sempre parecia mais alto do que deveria. A penitenciária mudava em noites de chuva. Os ruídos diminuíam, como se até os presos se recolhessem por dentro. Carlos caminhava devagar,
atento a cada porta, a cada sombra. Senti o peito apertar de leve, mas não era uma crise. Era outra coisa. Um alerta sem ameaça clara. Quando se aproximou da ala de João, diminuiu o passo sem perceber. O corredor estava quase escuro, iluminado apenas por uma lâmpada que piscava no meio. O ar parecia mais denso, como se algo tivesse acontecido ali minutos antes, ou estivesse prestes a acontecer. Carlos parou. Não havia barulho, nenhuma voz, nenhum movimento suspeito. Então ele viu. Não foi uma aparição clara, nem algo que pudesse ser descrito com precisão. Era uma presença. Um homem parado mais adiante no corredor, onde segundos antes não havia ninguém. Usava roupas simples, gastas, como as de um trabalhador ou de alguém que caminha demais. Estava descalço. O rosto não tinha nada de extraordinário, mas o olhar parecia atravessar. Carlos sentiu o corpo travar. Carlos, disse a presença, com voz baixa, firme, como quem chama alguém que já conhece há muito tempo. O som do próprio nome fez algo ceder dentro dele. Não houve medo imediato. Houve reconhecimento. Uma sensação esmagadora de que não adiantava fingir, correr ou reagir. Carlos tentou falar, mas a voz não saiu. A presença não se aproximou. Também não se afastou. Apenas ficou ali, ocupando o espaço com uma calma impossível naquele lugar. Carlos sentiu o peito apertar, mas dessa vez não lutou contra. As pernas falharam. Ele caiu de joelhos no corredor molhado, o uniforme sujando sem que isso importasse. O choro veio sem esforço. Não era desespero, era alívio. Um choro fundo, antigo, como se estivesse guardado havia anos esperando permissão para sair. Carlos sentiu imagens passarem rápido demais. O parceiro caído, o casamento se desfazendo, as noites vazias, a raiva acumulada, a dureza escolhida como armadura. Eu não consegui, murmurou entre soluços. Eu tentei. A presença não respondeu com palavras imediatas, apenas olhou. E naquele olhar havia algo que Carlos não encontrara em nenhum tribunal, em nenhum quartel, em nenhum bar. Compreensão sem justificativa. Perdão sem negociação. Você não precisava carregar tudo sozinho, disse a voz, enfim. Não era acusação, era constatação. Carlos cobriu o rosto com as mãos. Sentia-se pequeno, exposto, mas não humilhado. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia julgado. A presença, então, fez um gesto simples com a cabeça, apontando para trás, na direção da cela de João. Carlos entendeu sem precisar explicar. Todas aquelas noites, o silêncio, a persistência. Aquele homem ajoelhado não estava falando com o vazio. Quando Carlos levantou o rosto, a presença já não estava ali. Não houve despedida. Não houve explicação. Apenas o corredor novamente, silencioso, molhado. Igual a antes, e ao mesmo tempo, completamente diferente. Carlos ficou alguns segundos parado, tentando se recompor. Limpou o rosto com a manga do uniforme. Respirou fundo. O peito ainda doía, mas não era aperto. Era peso saindo. Caminhou até a cela de João com passos inseguros. Parou diante das grades. João estava ajoelhado, como sempre, a testa encostada na parede, os olhos fechados. Não parecia ter notado nada diferente. Carlos pigarreou. A voz saiu rouca. Ribeiro. João levantou a cabeça devagar. Viu o rosto de Carlos diferente. Os olhos vermelhos,
o olhar sem a ironia de sempre. "Levanta", disse Carlos, num tom que não admitia a provocação. João obedeceu, confuso. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio, separados pelas grades. Carlos respirava fundo, procurando palavras que nunca usara. "Eu vi", disse por fim. João não perguntou o quê. "Eu vi que suas orações..." Carlos parou, engoliu em seco. "Elas não eram em vão." João apenas assentiu, com cuidado. Não havia triunfo em seu rosto, apenas atenção. "Me desculpa", disse Carlos, rápido, como se precisasse tirar aquilo do peito antes de perder a coragem. "Por tudo." João sentiu algo quente subir pela garganta. Não era satisfação, era reconhecimento. "Está tudo bem", respondeu, simples. Carlos balançou a cabeça, como se discordasse, mas não argumentou. Ficou ali mais alguns segundos, depois se afastou. Aquela noite mudou o ritmo da prisão, embora quase ninguém percebesse de imediato. Carlos caminhava diferente, olhava diferente, falava menos e escutava mais. Tratava os presos com uma dignidade mínima que antes não oferecia. Pequenos gestos. Esperar alguém terminar de falar, não gritar sem motivo, não humilhar por esporte. Os outros agentes estranharam. Alguns zombaram. Carlos não reagiu. Nos dias seguintes, ele começou a levar trabalho para casa. Não relatórios, processos antigos, arquivos esquecidos. Entre eles, o de João Ribeiro. Carlos abriu o processo sem saber exatamente por quê. Leu com atenção pela primeira vez. Viu as falhas que antes ignorara. Datas confusas, imagens inconclusivas, relatos mal feitos. Algo não se encaixava. Carlos começou a pesquisar nos dias de folga, cruzou informações, percebeu padrões em roubos semelhantes. Um nome apareceu mais de uma vez. Um homem preso em outra unidade com histórico compatível. A peça que faltava. Enquanto isso, João continuava sua rotina. Ajoelhava-se todas as noites, ajudava quem precisava. Não sabia o que estava acontecendo nos bastidores, apenas sentia o ambiente mudar. Menos tensão, menos gritos, mais silêncio verdadeiro. Seu Paulo comentou uma tarde: "O ar aqui está diferente." João concordou. Não sabia explicar, mas sentia. A chuva daquela noite parou antes do amanhecer. O chão secou devagar. A prisão seguiu funcionando, mas algo essencial tinha sido deslocado. Uma engrenagem invisível havia mudado de posição, e ninguém ali, exceto Carlos e João, sabia exatamente quando isso tinha acontecido. Apenas sabiam que, a partir daquela madrugada, nada mais seria exatamente como antes. A libertação de João não aconteceu com aplausos nem discursos. Veio numa manhã comum, com o céu encoberto e o cheiro de café velho espalhado pelo corredor. Um agente chamou seu nome sem ênfase, como se estivesse avisando sobre a troca de turno. João levantou-se devagar, achando que era mais algum procedimento. Só percebeu que algo estava diferente quando o mandaram esperar em pé, sem algemas. Carlos apareceu alguns minutos depois, o rosto sério, mas os olhos calmos. "Vai sair hoje", disse, direto. João piscou, tentando entender as palavras antes de aceitá-las. Não sorriu. Não perguntou por quê. Apenas assentiu, como se tivesse medo de que qualquer reação exagerada pudesse desfazer aquilo. O novo julgamento fora rápido. As falhas ficaram evidentes. O verdadeiro responsável já estava preso por crimes semelhantes. As peças finalmente se encaixaram. Quando o juiz leu a absolvição, João sentiu um vazio estranho. Não era alegria plena.
Era como se o corpo tivesse esquecido como reagir a boas notícias. Do lado de fora, Ana o esperava. Estava mais magra, os cabelos presos de um jeito simples. Os filhos vieram logo atrás, hesitantes por um segundo, antes de correrem em sua direção. João se ajoelhou ali mesmo, no chão duro da calçada, para abraçá-los. Não chorou. Apenas respirou fundo, sentindo o peso real daqueles corpos, a prova concreta de que ainda havia algo a que pertencer. A reconstrução não foi imediata. Houve silêncio em casa, conversas difíceis, noites em que João acordava assustado, achando que ainda estava na cela. Ana também carregava marcas. Mas havia algo novo entre eles: honestidade sem pressa. Não tentavam fingir que nada tinha acontecido. João voltou a trabalhar, mas não no shopping. Conseguiu um emprego simples em uma oficina comunitária ligada a um projeto social. Consertava coisas, orientava jovens. O salário era menor, mas o sentido era maior. Ele sabia ouvir, sabia esperar, sabia reconhecer quando alguém estava prestes a desistir. Às vezes, pessoas o procuravam só para conversar. João não dava conselhos. Apenas sentava, oferecia café, escutava até o fim. Tornou-se um ponto quente em dias frios, alguém em quem se podia encostar sem medo. Carlos deixou a carreira alguns meses depois. Não anunciou, apenas saiu. Passou a trabalhar com reintegração social, ajudando presos a se prepararem para a vida fora dos muros. Não falava muito sobre o passado, mas tratava cada pessoa como se soubesse exatamente o que era ser reduzido a um erro. Certa tarde, os dois se encontraram por acaso em um corredor estreito de um prédio público. Trocaram um aperto de mão simples. Nenhum deles mencionou a prisão. "Como você está?" perguntou Carlos. "Presente", respondeu João. Carlos sorriu de leve. Antes de se despedirem, uma mulher que passava comentou, distraída, sobre um voluntário novo no projeto. "Dizem que ele tem um jeito diferente", falou. "Parece até coisa de Jesus." João ouviu. Não reagiu. Continuou caminhando. Na manhã seguinte, acordou cedo como sempre. Preparou café. O sol entrava fraco pela janela. Sentou-se à mesa em silêncio, sentindo o dia começar sem urgência. Não havia vozes chamando, nem grades batendo. Apenas o som da casa viva. João sabia que a dor não tinha desaparecido, mas também sabia que não estava mais sozinho dentro dela. Levantou-se, pegou a jaqueta e saiu para o trabalho. Do lado de fora, a rua seguia seu ritmo normal. E isso era suficiente.